misericórdia de mim? E o povo mandava ele ficar quieto, o povo criticava. O povo estava criticando, o povo estava perturbado com o grito daquele cego. A multidão estava rejeitando aquele cego. A multidão estava deixando não queria aquele cego lá perto. Esta é a realidade. A multidão não queria o cego lá perto, a multidão não queria aquele cego. Porque para a multidão o cego era invisível. O cego era alguém que não precisava estar lá, ia só incomodar Jesus e não merecia mais nada, nem sequer o olhar de Jesus o cego merecia. A multidão totalmente rejeitou aquele cego. E alguns pesquisadores falam, e quando vão falar sobre rejeição, alguns pesquisadores eles chamam a rejeição como a dor do vazio. A dor do vazio. Outros pesquisadores chamam que a rejeição é como uma dor de queimadura. Que uma pessoa, quando ela se sente rejeitada, ela é como uma dor de queimadura. Como queima ali, está queimando a sua pele, aquele ardor da sua pele, mexe com os pesquisadores comprovaram isso, que mexe com os mesmos neurônios, que mexe com a queimadura no corpo, a rejeição mexe no físico. E todos nós, gente, passamos por rejeição. Todos nós passamos por rejeição. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você chegar aqui para mim e disser assim, pastora, eu fiz um pastel do jeito que a senhora gosta e coloquei pimentão. Por mais carinho que aquele pastel esteja chegando para mim, e por mais fome que eu esteja querendo comer aquele pastel, eu vou ter que rejeitar o pastel. Mesmo que eu goste muito de pimentão, mas o pimentão começou a fazer mal. Começou a fazer mal para mim. A gente recebe rejeições. Isso é algo natural. Receber rejeições. Às vezes você guarda um lugar aqui para um amigo e o amigo passa e senta em outro lugar. Rejeições. Às vezes em casa a gente recebe algumas rejeições. A gente vai lá, passa a roupa, né? Passa a roupa bem arrumado e... Ai, essa camisa. Bota essa camisa. Eu queria botar a outra camisa. Né? Rejeitou a passada. Que é a amarrotada. E aí a gente tem que passar outro de novo. Né? São rejeições. Às vezes a gente vai, né, arrumar o carro, arrumar alguma coisa no trabalho, né, vai esperar benefícios da hora extra e não recebe. Trabalhou e não recebeu. São rejeições que a gente vai viver. Rejeições. Os jovens, os adolescentes, né? Às vezes sente-se rejeitado. E muitas vezes quando uma pessoa ela tem dentro dela esse sentimento de rejeição, muitas coisas nem é rejeição. Mas ela se sente rejeitada. Ela se sente cansadora. E pasme, gente. E pasme. Isso é um dado da revista Mente Maravilhosa, se não me falha a memória. Que toda e qualquer origem emocional,
está na falta de perdão. Toda está na falta de perdão. Às vezes lá atrás, no desenvolvimento do ser humano, desde a sua nascença, muitos podem ter ouvido: você não tem valor, você não é capaz, você é um lixo, não te queremos aqui, menino, não te queremos aqui, menina. Tu é burro, fulano é melhor, os outros que prestam, você não vai a lugar nenhum. E aqui, esta passagem de Marcos nos ensina algo. Para termos uma vida vitoriosa, uma alma saudável e nunca nos aprisionar nessa cadeia da rejeição, porque a rejeição despotencializa. Porque nós nascemos para a glória do Senhor, para sermos bênção, e bênção nesta terra. E muitas pessoas que têm um valor muito grande, elas se rotulam como rejeitados, incapazes, não vão a lugar nenhum, porque dentro deles nutriram a rejeição. E este cego aqui nos ensina algo precioso, algo rico, que encheu a minha alma. Esse cego aqui, ele foi rejeitado pelo povo, rejeitado porque estava gritando, rejeitado porque era cego, rejeitado porque era mendigo, rejeitado, incapaz. E ele traz aqui algumas lições para nós, tremendas, para que vivamos o potencial que Cristo quer fazer através de nós, para a sua glória. Este cego aqui, primeira coisa que nós aprendemos aqui com este cego, que ele chamou Jesus da forma certa. Ele chamou Jesus da maneira correta. Ele chamou Jesus, ele invocou a Jesus da maneira certa. Ele chega, ele chamou a atenção do céu, atenção do Senhor da maneira certa, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Ele chamou Jesus, ele invocou, ele clamou, ele foi até Jesus, não de forma física, mas a forma que ele chamou a Jesus estava cheio de fé. E a forma que ele chamou Jesus era não se achando o tal, mas se humilhando. E a Bíblia diz no Salmo 34, verso 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. A forma que aquele cego chamou: Jesus tem misericórdia, Jesus tem compaixão, a forma de quebrantamento, a forma que ele se curvou, a forma que ele dependeu daquela voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus salva, Jesus tira o espírito abatido. Se tem alguém nesta noite aqui que o seu espírito estiver abatido, moído, sem esperança, chame por Jesus, diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor está perto de você. Mas para aquele coração quebrantado, perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. E este cego pediu por misericórdia. Este cego
ouviu falar que Jesus estava passando ali. Pensa bem, gente. Pensa bem. Às vezes nós estamos sempre com a igreja cheia, né? E eu estava num aprisco lá na casa do Fábio e da Clarice essa semana. Eu estou vendo eles aqui, o paizinho, a mãezinha deles lá. E eu fui abraçar, né? Seja bem-vinda, né? E ele olhou para mim. Mas eu já fui lá no culto, pastor, eu já te conheço. Ah, que bom! Eu estou vendo eles aqui hoje aqui. E ela também, abracei. Eu não consigo, isso que eu enxergo. Estou aqui na frente, não consigo ver todo mundo. Né? Às vezes mando um WhatsApp, gente, senti tua falta no culto. Eu estava no culto, pastor, não enxerguei. Agora pensa um cego, sentado na beira de um caminho, só ouvindo passos de multidão. Só ouvindo passos de multidão. Só ouvindo passos de multidão. Não sabendo que direção estava Jesus. Não sabendo. Não sabendo para que lado estava Jesus, ou quem era Jesus, e qual das vozes que falavam. Mas ele continuou a chamar Jesus. Talvez você esteja pela primeira vez aqui e nunca mencionou o nome de Jesus e nunca fez uma oração clamando por Jesus. Mesmo que você não saiba que direção ele está, se você chamar, ele vai estar perto de você. Ele vem. Ele vem ao teu encontro, sim. E este homem chama. E este homem chama. Segundo ponto que eu vejo aqui com este cego. O cego tinha uma grande resistência, que era a sua deficiência. O cego tinha obstáculos no seu caminho. A sua deficiência. O outro obstáculo que o cego tinha era a multidão rejeitando. Era a multidão falando com ele para ele parar de gritar, para ele parar de invocar Jesus, para ele parar de falar alto. E ele, diz a Bíblia, que ele gritava mais alto. Ele não parou de gritar. Ele não parou de buscar. Ele não deu ouvido à multidão. E ele também não olhou para a sua deficiência. Ele não olhou para a sua circunstância, meus irmãos. Meus queridos, todo ser humano, todo cristão, toda pessoa tem dificuldade neste mundo. Temos aflição neste mundo. Temos problemas neste mundo. Mas nós não podemos olhar para os problemas, para o que nos traz deficiência, para o que nos traz limitação. Nós precisamos continuar gritando por Jesus, chamando por Jesus, porque perto está o Senhor. Não olhar para a dificuldade. Nós podemos linkar quando Pedro estava no barco, teve aquela grande tormenta. A tormenta estava lá, onda, vento pegando, ele olhou e Jesus disse, vem, e ele foi. Enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele falava com Jesus, enquanto o olhar dele estava em Jesus, ele caminhava em cima da água, na tormenta mesmo. Mas quando ele parou de falar com Jesus, parou de olhar para Jesus, ele afundou. Ele viu a tormenta, ele viu a água. O cego, gente, o cego não ficou na sua debilidade, não ficou no seu problema. Ele continuou gritando, chamando por Jesus. Gritou mais alto. O cego, queridos, o cego, o povo rejeitava,
Sua dificuldade era rejeitada, mas o cego não se rejeitou. O cego não se rejeitou. Quantas pessoas se rejeitam? Quantas pessoas se auto-rejeitam? Eu não vou conseguir, eu não sei, isso nunca vai dar certo, isso eu não gosto, isso eu não quero, não quero, não vou ali, não vou cá, não vou para lá. Quantas pessoas se auto-rejeitam, auto-amaldiçoam? Eu sou alto demais, eu sou baixo demais. Eu falo muito alto, eu falo muito baixo. Eu falo com as minhas mãos. Eu não falo com elas. Eu não tenho carro. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vão se auto-desvalorizando, auto-desvalorizando. Este cego não se rejeitou, gente. Este cego não abraçou a rejeição que estava tendo contra ele. Ele não abraçou. E Jesus estava passando. E diz que quando Jesus mandou chamar. E olha o que é mais maravilhoso, gente. Aqueles que rejeitaram. Aqueles que falaram mal. Aqueles que estavam incomodados, Jesus diz assim: agora vão lá e chama ele, traz ele aqui para mim. Tiveram que trazer já. Os que foram contra, agora tiveram que ajudar a quem Jesus estava defendendo. Todo aquele que clama, todo aquele que busca. Não há erro, gente, quando seguimos a Jesus. Nunca ouvi alguém dizer: fui pela palavra e me dei mal. Eu sempre ouvi. Me disseram que a Bíblia dizia que era para cá. E eu não fui e me dei mal. E diz que ele largou tudo, largou sua capa e deu um salto. E aí levaram até Jesus. Ele deixou, gente. E a capa, em algumas leituras que eu fiz, o porquê da capa. O porquê da capa é igual ao que nós hoje vimos. Algumas pessoas debaixo da ponte, algumas pessoas dormindo na calçada. Era o local que ele sentava. Era o local que trazia a identidade dele. Era o estado que ele estava como mendigo. Era aquela capa. Aquela capa trazia a profissão, vamos dizer assim, a profissão dele de mendigo, de lugar de mendigo. E diz que quando Jesus chamou, ele deixou. Ele deixou a capa. Ele deixou o local dele. Ele saiu daquele lugar. Uma pessoa, meus irmãos, para ficar livre da rejeição, é gritar por Jesus e sair do lugar que identifica essa rejeição. Que te traz um rótulo. Que traz um rótulo. Que traz um gatilho de sentimento de dor. Que traz um gatilho de sentimento de um sofrimento. Que te tira o potencial de dar um passo diante de Jesus. Um passo diante daquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. E às vezes sair desse lugar de acreditar que eu não posso nada. Porque a Bíblia diz que em Cristo eu posso todas as coisas sim. Sair deste lugar. E a Bíblia diz também no livro de Hebreus capítulo 12. Que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Para que nós não venhamos nos cansar e nos desanimar. Jesus suportou a cruz. Jesus esteve no nosso lugar. Tirou essa nossa identidade de mortos. Tirou a nossa identidade de pecado, de distantes, longe, nas trevas. Jesus nos tirou. E através dele nós podemos sim caminhar e correr, dar salto como deu este cego e pular em direção. Outra coisa que nós vimos aqui neste cego, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade, porque Jesus estava lá. Alguém disse que Jesus passaria por ali. Alguém falou para ele que Jesus passaria por ali. Alguém disse que Jesus estava fazendo milagres para que ali na entrada de Jericó. E este homem aproveitou a oportunidade. E assim como alguém disse para aquele cego que Jesus estava passando para trazer um milagre, e que Jesus faz milagre, hoje, aqui, nesta noite de domingo, Jesus está aqui e você está ouvindo o que Ele está passando aqui. Grite por Ele, que você terá um milagre para a sua vida, que somente Ele pode trazer um milagre para a sua vida. Outro ponto aqui, que nós vimos aqui, que para Jesus, aquele cego não era invisível. Para Jesus aquele cego não era invisível. Jesus, Ele nos vê, queridos. Nós não somos invisíveis para o céu. O céu nesta noite está olhando para nós. Deus do céu está dando ordem aos seus anjos ao nosso favor, ao teu favor, a você que está aqui cantando, louvando, a você que está pela primeira vez aqui. O céu está ao teu favor e te viu e colocou algo no teu coração que atraiu você a este lugar. Aproveite a oportunidade. Aquele cego era a última vez que Jesus ia passar em Jericó. A última vez que Jesus ia passar em Jericó. E aquele cego aproveitou a oportunidade. Jesus, Ele tem um convite. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Há um lugar de descanso. Não é um lugar de uma capa que traz uma identidade de mendigo. Há um lugar de descanso. Há um lugar em que a gente pode sim sentir paz, que excede o entendimento e que guarda o nosso coração de todo e qualquer tipo de ferida emocional, inclusive a rejeição. Uma paz que excede o entendimento, ela guardará o nosso coração. Ela não é humana, ela é divina, ela é sobrenatural. E Jesus, Ele não rejeita ninguém. Jesus, Ele faz o convite: vinde, venham e acharão descanso. Venham, acharão paz. Parem de sentir esta dor que queima. Parem de sentir esta dor do vazio que arde. Tem refrigério para a alma. Tem refúgio para o perdido, o desamparado, o rejeitado. Jesus, sim, Ele convida, porque Ele deseja estar com a gente. Jesus, o nosso Senhor, deseja estar conosco.
Às vezes as pessoas são realmente rejeitadas. Talvez muitas rejeições foram nutridas. Muitas vezes pode ser uma rejeição, um ato traumático, que trouxe uma rejeição e dali desencadeia outras. Às vezes pode ser uma rejeição de um amigo. Às vezes pode ser uma rejeição que bateu em tantas portas e só ouviu não, ouviu não. Às vezes é rejeição de pais. Às vezes é rejeição de filhos. Às vezes é rejeição porque colheu tantas decepções. Às vezes são rejeições que se ouviu tantas coisas, violências verbais que trouxeram as pessoas a acreditarem que não tem saída, acreditarem que não tem solução. Mas para Jesus nós temos valor, sim. E Ele se importa com o peso da nossa dor, se importa sim. Pode alguém ter esquecido de nós, mas Jesus não esquece. Pode um pai e uma mãe esquecer-se do seu filho, mas Jesus nunca nos esquece. Ele nos acolherá sempre. Nos acolherá sempre. Jesus, nessa noite, escuta a tua voz. E Ele diz a você: o que queres que eu te faça? Qual é o tamanho da tua ferida? Qual é o nome da tua ferida? Aqui Bartimeu, ele era cego. Qual é o nome daquilo que te faz sentir rejeitado? Qual é o nome daquilo que dói lá dentro? O cego era estigmatizado pela doença, pela miséria. Mas Jesus parou para ouvir aquele cego. E Jesus para nessa noite para nos ouvir, meus irmãos. Jesus para ouvir a batida do teu coração. Jesus para ouvir o suspiro da tua alma. Jesus porque Ele nos ama e Ele se interessa pela nossa vida. Peça nessa noite para que reverta essa situação e que você seja usado potencialmente para a glória do Senhor Jesus. Potencialmente para a glória do Senhor Jesus. Porque sabe o que aconteceu com o cego? Não termina aqui. Não termina aqui o que aconteceu com o cego. Jesus chega no cego. Jesus chama. Manda chamar, chama ele aqui. Chama ele aqui. E levam o cego até Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí algumas traduções diz: tua fé te salvou. Perdoados estão os seus pecados. Antes de Jesus curar o físico, antes de Jesus curar o externo, antes de Jesus trazer a solução que você deseja, Jesus primeiro curou a alma cega e escura daquele homem. Jesus perdoou os pecados. Jesus trouxe um milagre. Jesus trouxe um grande milagre para aquele homem. E Jesus olha para ele: perdoados estão os teus pecados. E Jesus agora, ele fica curado. Ele começa a ver. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus agora aqui cura o pecado, cura a vida de
treva daquele cego, cura a alma daquele cego, cura o caminho daquele cego e mostra um caminho, como disse o apóstolo Paulo, sobremodo excelente. Agora aquele cego não somente estava enxergando visivelmente Jesus, mas agora aquele cego estava enxergando um caminho, porque diz a Bíblia que o cego seguiu a Jesus e Jesus estava indo para Jerusalém. Há uma Jerusalém para nós chegarmos, igreja. Há um lugar para aquele que vencer, o céu. Nós estamos caminhando, haverá as rejeições que vão tirar o nosso potencial, há inevitável momentos que vão nos levar querendo tropeçar, tirar você do caminho, tirar você do que é iluminado pelo céu, pois nós estamos seguindo para Jerusalém, o nosso alvo é o céu, o nosso lugar de descanso é com Jesus. Sim, um lugar de descanso. Chega de dor que queima, chega de dor que arde, chega de dizer que não somos nada, mas nós temos Jesus que sara o nosso caminho e dá-nos um alvo, dá-nos um alvo. Eles estavam indo para Jerusalém. Todos nós temos pecados. Cada um de nós tem práticas pecaminosas. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Há uma fonte inesgotável em Jesus de perdão, de reconciliação, de construção no caminho. Mas você pode dizer: mas eu fiz tanta coisa ruim, eu sou tão mal, eu fiz tantas coisas, já me disseram tantas coisas do que eu sou. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ela é superabundante. Ela fluirá superabundante na nossa vida, gente. Há uma fonte. A fonte de toda dor emocional, ela começa na falta de perdão. A falta de perdão, ela é oriunda do egoísmo do ser humano. Porque muitas pessoas, elas não perdoam porque elas têm no seu coração assim: se eu perdoar o pastor Adalto que me feriu, eu estou dizendo então que o pastor Adalto é o certo. Eu estou botando o pastor Adalto como bonzinho. Eu estou usando o pastor Adalto porque ele é meu marido, tá? Para quem não sabe, meu marido, casada com ele há 25 anos, tem 3 filhos, tá? Então, por isso que eu estou usando, não é desrespeito com o pastor, tá? Porque é meu marido. Eu não vou usar os irmãos aí, vai que tem um rejeitado aí, eu pegue, né? Aí já desviei. Então, vou garantir aqui no pastor, né? Mas aí o pastor fez algo para mim e eu me ofendo. O meu egoísmo de dizer: eu não vou perdoar, porque aí ele vai ser o bom e eu vou ser o ruim. Mas a questão, gente, isso é egoísmo. É oriundo do egoísmo. E traz tantas doenças comprovadas cientificamente. Que todas problemas emocionais estão na origem da falta de perdão. E a falta de perdão é o egoísmo. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou pedir perdão. Onde se viu, é uma desonra para mim. Eu não vou decidir isto. E perdoar é uma decisão. Largo essa capa. Largo essa capa de mendigar dor. Por que ele fez? Por que ela fez? Por que onde aconteceu isso? Eu largo esta capa. Eu decido largar esta bagagem
pequena, suja, que me coloca como um mendigo. Eu declaro, eu desejo isto fora de mim. É uma decisão. E hoje, e aí quando Jesus chega neste homem, Jesus fala a este homem e ele, agora, diz a Bíblia, que ele segue a Jesus. E Jesus estava seguindo a estrada em direção a Jerusalém, para a crucificação e o final do seu ministério. Este homem passa a ser um dos discípulos de Jesus, uns dos que seguem a Jesus junto com os apóstolos. E que testemunho, e que alegria que estava esse homem. Fazendo agora, gente, usando o potencial que antes ele não tinha. Usando o potencial que ele não tinha. Mas esse homem nos ensina a não ficar na posição de rejeitado. Não aceitar, se colocar diante das circunstâncias e não acreditar nessa circunstância e saber que quanto maior a circunstância, maior vai ser o meu grito. Quanto maior era a resistência daquela multidão, maior era o grito dele. Maior era o grito dele. E hoje Jesus pode sim trazer um milagre para você. Perdoar os teus pecados. O cego seguiu a Jesus em direção a Jerusalém. Nós seguimos a Jesus. Você, nesta noite, deseje seguir a Jesus. Peça o bálsamo que o Senhor tem, o bálsamo poderoso do remédio que Ele tem para a tua vida, que Ele vai garantir a tua bênção. Vamos ficar de pé? Vamos ficar. Vamos louvar? O cego aproveitou a oportunidade. Nessa noite, quero convidar você a aproveitar a oportunidade.